Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o Paulinho do blog falando para o canal Futeboteco como que são comprados os votos no Corinthians e também disse por que esse grupo do Augusto Melo é muito pior que o grupo da Renovação e Transparência. Então vamos para o vídeo. Eu quero dizer o seguinte, esse grupo que está no Corinthians é um grupo muito pior do que o grupo Renovação e Transparência, que era ruim, mas é muito pior. Você vê o caso do Vaidebet. O caso do Vaidebet é o típico caso do cara que estava acostumado com pequenas tramóias e quando pegou uma tramóia grande não soube como resolver. Então, grupos, não vou nem dizer o Renovação e Transparência, mas outros grupos que são, digamos, mais espertos nesse tipo de coisa, põe conta no exterior, aquela coisa toda. O Augusto decidiu, se é que foi o Augusto, né? A polícia vai... Digamos que a pessoa do Corinthians que está envolvida nisso, no pagamento da comissão para a Vaidebet, ela decidiu que o dinheiro tinha que ir para um cara que trabalhou na campanha deles. Sim. Inacreditável. Foi aí que o Rubão ele deu uma entrevista recente pro podcast do Alambrado Alvinegro, que é lá do Cascão lá da Band. Isso. E ele fala exatamente isso, que ali ele não tinha intermediário, e quando ele descobriu que tinha e que o dinheiro ia para um cara que trabalhou na campanha deles, ele pulou fora e meteu a boca. Foi isso mesmo? Então, o Rubão não tem nada de santo. O Rubão bancou o Augusto Melo 6 anos. Bancou. O Augusto ele fez uma campanha muito parecida com a do Andrés, logo no começo do Andrés. Grande empresário, tudo mentira. Tinha empresa com 300 pessoas, tudo mentira. A empresa do Augusto era tudo no papel. E uma delas foi condenada por sonegação de imposto, ele foi condenado à prisão, aquela coisa toda. Aí acabou não sendo preso, mas ele foi condenado. O Augusto Melo é um sujeito realmente de tirar o chapéu a grande habilidade que ele tem de mentir. É uma grande habilidade. Eu já vi uma pessoa, porque ele mente de uma maneira incisiva mesmo, como se tivesse... E ele não tem nenhum compromisso, nenhum constrangimento de ser flagrado na mentira e tornar a mentir de novo. Ele não tem nenhum constrangimento. Ele falou que a mamata ia acabar e a mamata não acabou. E ele disse que não falou isso, e tem vídeo dele. Não, o pior não é isso. E pior foi quando ele foi numa entrevista e disse, não, agora vai ter uma força muito grande no Corinthians, porque tem 2 ex-governadores corintianos que vão ajudar o clube. Eles conversaram comigo. Não existe, estão mortos. Não existe. Estão mortos, exatamente. Vou te contar uma do Augusto Melo interessante. Deixa eu só falar do Rubão rapidamente. O Rubão bancou ele 6 anos. Desde a época do Barbarense, politicamente e com grana, porque o Augusto era um duro. Hoje não, hoje tá rico, ele saiu da campanha rico. Todo mundo que tava na campanha saiu rico. Mas a traição... E essa riqueza veio de onde? Dizem que é dinheiro de campanha, né? É dinheiro que o empresário dava, o outro dava, e quem dá dinheiro em campanha, dá dinheiro em troca. Uma hora vai querer de novo. Exatamente, é isso. Esse Igor... Esqueci o sobrenome dele, agora que é um sobrenome esquisito, que é um empresário que o Augusto tá sempre do lado, doou uma fortuna pro Augusto na campanha e deu uma Land Rover pra ele 0. Nossa. Deu na campanha. Não deve ser pelos lindos olhos do Augusto. Então, a traição do Augusto no Rubão é uma coisa das mais lamentáveis, inclusive no mundo do crime. Inclusive no mundo do crime é muito mal visto o que ele fez com o Rubão. Porque o Rubão bancou ele o tempo inteiro. Ele não era ninguém no Corinthians. Graças ao Rubão, o Augusto entrou como vice-presidente, como candidato a vice-presidente da campanha do Roque Cittadini, que depois, quando descobriu quem era o Augusto, nunca mais quis nem olhar para o Augusto. O Augusto, eu vou chegar agora no Augusto para você entender. O Augusto, na primeira campanha dele, em 2020, ele tá tentando fazer o que ele fez hoje. Ele cooptou um monte de influencer, e esses influencers vivem para criar fake news a favor dele e para bater nas pessoas que denunciam o Augusto. É só olhar na internet, dá para saber de quem eu tô falando. São vários conhecidos. Alguns até receberam patrocínio de patrocinador do Corinthians.
Bom, aí o que acontece? O Augusto, em 2020, ele tava começando a querer fazer esse sistema. E ele pegou uma pessoa do Corinthians, um sócio do Corinthians, que é o Cyborg, que é amigo meu também, amigo em comum. E o Cyborg me ligou. Olha, o Augusto tá querendo falar com você e tal, para te apresentar a proposta dele, do que ele quer fazer no Corinthians e tal. Olha, eu moro na Moca e tal, marca ali na pizzaria, tem uma pizzaria na Moca lá, tal, conhecida, pizzaria do Ângelo. Marca na pizzaria do Ângelo e nós vamos lá bater um papo, né? Eu fui, normal, como conversa com qualquer cartola. Cheguei na pizzaria do Ângelo, veja só, sentei na mesa, tava eu, Cyborg, o Augusto Melo e o Valmir Costa, que é esse cara que eu te falei, que é o operador da Shaq dele. Aí eu tô sentado na mesa, pedi a pizza, de repente o Augusto chega e fala pra mim assim: você gasta pra fazer seu blog? Quando ele me fez essa pergunta, eu já entendi a maldade. Aí eu peguei e falei, eu vou ampliar o negócio. Falei, por que você quer criar um blog? Não, eu quero bancar o seu blog. A cara dura assim. Você quer bancar meu blog? Eu levantei da mesa. Porque eu até então achava que o Augusto era um sujeito simplório de dentro do clube. Porque ninguém conhecia ele. Isso foi 2020. Ninguém conhecia ele direito, entendeu? Ele concorreu a uma eleição antes. Ele concorreu, então, foi nessa eleição. Tá. Aí, eu olhei pra cara dele e falei assim, meu, eu achava que... Eu vou falar o que eu falei pra ele. Eu achava que você era um bosta. Tô vendo que você é muito pior que isso. Então, você se prepara que eu vou investigar o seu rabo daqui por diante. Levantei e fui embora. E foi o que aconteceu. Eu acabei descobrindo um monte de coisa dele, soltando ao longo dos anos e tal. Se ele fez isso comigo, que eu não sou nenhum blog desconhecido, imagina o que ele não fez com esses influencers. Que gente que surgiu agora, entendeu? Então, o Augusto é capaz disso. O Augusto é capaz disso. Então você imagina o que ele não é capaz. De pagar a galera pra falar bem dele mesmo. Exatamente. Atenção, hein, corintiano. Tem que ficar muito atento. Fica muito atento em quem ainda está defendendo Augusto Melo nessa... Depois disso tudo. Porque uma coisa é você defender o Augusto Melo sem saber o que é o Augusto Melo. É, o outsider corintiano, fora do grupo. A impressão é que ele foi um voto de protesto, né? Então, o Augusto foi um voto de protesto no Corinthians. Foi um voto de protesto. Só que foi um voto de protesto com muito risco. Porque quem frequentava o Corinthians sabia quem era o Augusto Melo por conta de tudo o que foi publicado antes. Áudio dele fazendo negócio no Barbarense, de achar que de criança, um monte de coisa errada que aconteceu do Augusto. Das mentiras que ele contou durante a campanha, da condenação dele criminal. Quer dizer, o Augusto não era um cara que você podia chegar e dizer, olha, vamos tirar o Renovação e Transparência e vamos colocar um cara bonzinho, que nem estavam pintando. Não era. Todo mundo sabia que tava... Eu conversei ontem, eu não vou citar o nome dela aqui, uma conselheira do Corinthians. E ela tá lá, ela tá apoiando o Augusto Melo ainda por questão política. E eu falei para essa conselheira o seguinte, eu falei, olha, uma coisa é a desculpa que você me deu na época que você votou no Augusto, de que o seu único objetivo era tirar a Renovação e Transparência, não importasse quem era o Augusto. Tudo bem. Ela fala, não, ele não roubou o Corinthians, ele fez coisa fora. É desprezível o argumento, mas tudo bem, é o argumento dela. Outra coisa é agora que ele comprovadamente, no mínimo, foi conivente com o roubo ao Corinthians que esse do Cassandé. No mínimo ele foi conivente, se é que ele não comandou o roubo. Então, no mínimo ele foi conivente. Outra coisa é você permanecer passando pano para ela. Eu levei para isso para ela ontem. Permanecer passando pano pro cara. Como tá fazendo, quem tá passando pano, o seu Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho do Corinthians, que tinha um discurso de moralidade, tolerância zero contra a corrupção. Veja só o Romeu Tomás Júnior passando pano pra um cara que ele já sabia quem era e que agora dentro do Corinthians tá sendo investigado por essa ação do Cassandé. E qual é o futuro do Corinthians, na sua opinião? Tudo do Corinthians é muito difícil. Com o Augusto e pós-Augusto, né? O futuro saiu essa matéria agora de que o Corinthians estava
pleiteando uma possível venda, sabe? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians deveria... Lá dentro do Corinthians, se falar isso, eles matam você. Mas eu acho que o Corinthians deveria partir para uma SAF. Eu acho mesmo. Eu acho que o futebol do Corinthians não pode estar na mão dessa gente. Acho que ficou um pouco provado, né? Exatamente. Então, eu acho que deveria... Só que eu acho que esse grupo que ofereceu para comprar a SAF do Corinthians também não é confiável. Esse grupo não é confiável e eu tenho matérias no blog com... Eles são pessoas enroladíssimas com gente ruim do esporte, não é confiável. Mas quem é o... Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Grupo? Da OTB. OTB. Eu não é confiável. Tem gente que mas eu não acho confiável. Eu não venderia o Corinthians para eles. Por dinheiro nenhum. Se eu fosse presidente do Corinthians, eu não abriria espaço para eles. Mas existem outros grupos sérios por aí que merecem uma atenção se vierem realmente fazer uma oferta para o Corinthians. Porque o Corinthians precisa realmente separar o futebol dessa gente que está no clube e ser gerido profissionalmente. Isso precisa acontecer no Corinthians. Porque o atual sistema político do Corinthians é um sistema muito ruim. Inclusive para uma pessoa honesta que queira ser presidente do clube. Ele vai ter problema para trabalhar lá dentro. Porque é um toma-toma daqui e de lá que é impressionante. Todo mundo... A maioria dos votos do Corinthians são comprados. A maioria são comprados. Porque é fácil de comprar pouco voto. E agora que vai ter eleição no Conselho, que são 300 votos só, é muito fácil comprar voto no Corinthians. Você vê, tem um sujeito, que eu não vou também citar o nome dele, que ele passou anos ditando regra de moralidade e tal, e falando mal de todo mundo que fazia o que ele fez agora. O sujeito pegou, se tornou conselheiro do Corinthians e licenciou a empresa dele, que ele Brinde, para vender produto do Corinthians sendo conselheiro do Corinthians. E um sujeito que estava com uma empresa com dificuldade, agora está anunciando em TV aberta e está frequentando camarote. Então, é esse tipo de coisinha que acaba comprando voto no Corinthians. Os votos são comprados assim. 57 sócios do Corinthians foram contratados como funcionários agora, ganhando uma média de R$11 mil por mês. Caramba. 57 sócios, que são 57 votos. E voto da família e de todo mundo. É uma compra de votos escancarada. E aí, qual a sua opinião sobre o que é essa situação política no Corinthians? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.